Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Atitudes de Amor. Para quem está aqui no nosso salão, aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. Para você que está em casa, seja muito bem-vindo à nossa casa virtual. Lembrando que nós estamos aqui com um público reduzido ainda, onde a presença é mediante a inscrição que é feita pelo link, postado sempre aí nas nossas redes sociais, né? Todos que estão aqui estão devidamente com máscara, mantendo a distância, para que possamos assim continuarmos cuidando de nós mesmos e do nosso próximo, né? Preservando o nosso bem maior, que é a vida que Deus nos deu. Quero lembrá-los que hoje, depois da nossa palestra, nós teremos agora a prece inicial, depois nós teremos a prece do passe e as vibrações, e assim nós emendamos com os nossos agradecimentos, as nossas preces de encerramento, ok? Então, você principalmente que está de casa, não saia daí até o final, até que possamos dizer o assim seja final. Antes de iniciar a nossa prece, eu quero, primeiro de tudo, agradecer a presença, a participação, as vibrações de carinho que nós tivemos aí no último sábado, no nosso bazar virtual, o nosso primeiro bazar virtual. E um sucesso pela presença de todos, sabe? De qualquer forma, colaborarem. Quem está ali presente com a gente na live, vem adquirindo os produtos que foram confeccionados pelos projetos sociais da casa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os projetos que a casa tem, que a casa mantém, mesmo nesse período de pandemia, pode colocar a pergunta no chat. Quem está aqui presente pode perguntar para o pessoal ali na recepção, que teremos maior prazer em informar como que funcionam os projetos sociais da nossa casa. E neste momento, então, para a nossa prece inicial, quero pedir a todos que relaxem e neste momento todos possam buscar a imagem do nosso Mestre Jesus, um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento e nos envolvendo no teu amor. Pai amado, amigos espirituais queridos desta casa, deste trabalho, que possamos estar envolvidos e amparados, preparados para as palavras do Evangelho que serão ditas essa noite. Pedimos também ao plano que envolvam ao nosso companheiro, amigo Rogério, que fará a explanação do Evangelho da noite com o tema Sermão do Monte. Que ele se sinta amparado para a explanação da noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Acho que a gente faz coro com o Ricardo, da gente vendo, a gente fica muito mais, o coração mais terno, né? A gente vendo a casa florescer novamente, as pessoas aos poucos voltando às suas atividades. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje com todos, né? O tema de hoje nós achamos bem atual falar sobre o Sermão do Monte. Não especificamente sobre partes do sermão ou algo que pudesse ser retirado do Evangelho, mas falar sobre o Sermão do Monte e o que Jesus trouxe naquele momento em que ele sentou numa pedra e olhou todo aquele povo e começou a falar. O Sermão do Monte é uma síntese, é considerado uma síntese. Ela é uma síntese do quê? De tudo aquilo que Cristo ia desenvolver durante a sua passagem por esse planeta. Jesus sentou e explicou aquilo que ele realmente achava. Ele trouxe lições de conduta, lições de moral, o que nortearia uma vida
que na época ele ele mesmo não se considerava Cristo. Isso veio depois dele, ele era Jesus. Aquilo que ele acreditava, aquilo que ele achava que era uma vida digna. Por quê? Porque no âmago do Sermão do Monte, bem lá no meio, como norteador de tudo isso, Jesus faz um apelo. Jesus faz um apelo para que aqueles que vão seguir as suas palavras, vão seguir os seus ensinamentos, fossem diferentes dos outros. Bem atual, continua atual, passados 2000 anos, continuamos precisando ser diferentes. Precisamos ouvir a Cristo. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre algumas questões. Ele fala sobre justiça, não a justiça do homem, não a lei escrita, legislada, mas a lei infalível de Deus, a justiça infalível de Deus. Ele fala sobre a influência, o quanto que nós nos influenciamos, o quanto que Deus pode nos influenciar. Ele fala sobre piedade. Ele fala sobre confiança. A época de Jesus, as pessoas não tinham confiança naquilo que podia vir no futuro. Impressionante que nós estamos caindo na mesma descrença de uns tempos para cá. Nós estamos caindo na mesma desconfiança novamente. Se é que a gente se afastou muito dela, desta confiança. E Jesus traz uma palavra, traz um alento, traz um ombro amigo, mostrando que é possível confiar. Jesus fala sobre ambição, não ganância, sobre ouro, prata, coisas materiais. Ele fala sobre ambição, de ambicionar, de querer ir mais longe, de querer ser mais, de poder mais. E ele também condiciona isso. Ele condiciona isso. Não é algo vazio. Eu quero ser mais. Mais do que? Para quem? Mais do que o seu irmão? Ou mais para poder ajudar o seu irmão? Jesus fala da segunda parte, né? E ele faz um desafio. O desafio de escolher o lado dele. Realmente escolher o lado dele. De realmente praticar o que ele ensinou. Além desses princípios morais, o Sermão do Monte, ele faz revelações importantes sobre a nossa real existência. Jesus explica, nos traz que as minhas aflições, as aflições que eu passo neste mundo, nesta existência, através das existências, somos imortais enquanto espíritos, princípios inteligentes do universo. Processos de encarnação e desencarne,
nada mais é do que a pavimentação para minha evolução. Eu não venho aqui de graça, eu venho para cumprir a minha jornada, eu venho para trabalhar, eu venho para evoluir, e a gente só evolui juntos. Jesus, quando ele fala, por exemplo, quando ele fala das bem-aventuranças, não é? Ele nos explica que a verdadeira felicidade é nós nos libertarmos do nosso conformismo e da nossa alienação. Mas eu estou alienado ao quê? Alienado àquela linda árvore que tem ali na frente? Não! Alienação quanto ao outro. Nós somos todos irmãos. A gente ainda não entendeu o que acontece com um é com todos. Nós ainda insistimos num egoísmo idiota, sem sentido. E só vamos alcançar a verdadeira felicidade quando nós conseguirmos nos libertar disto. Cada bem-aventurança que Jesus traz no seu discurso é, ao mesmo tempo, uma condição e uma ação. Quando eu consigo entender, bem-aventurados os aflitos, eu sou um aflito. Alguém aqui não é aflito? Somos todos aflitos. Todos, sem exceção, somos aflitos. Estamos num mundo que nos traz aflição e nós cooperamos com isso. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino do céu. É isso? Se eu não me engano. Para cada condição existe uma ação que vai resultar em alguma coisa. Jesus nos convida ao trabalho, nos convida a mudar, nos convida a reorganizar, nos convida a reavaliar. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sendo nós mesmos, sempre a mesma coisa. Sabe aquela história? Eu tenho personalidade forte. Sabe personalidade forte? Na minha opinião é essa, eu não mudo. Meu querido. Como assim? Isso é de uma idiotice ímpar. Os fortes são aqueles que conseguem ouvir, avaliar novas opiniões e continuar e mudar e falar, olha, realmente talvez aqui esteja errado. Admitir o erro. Mas nós, egoístas que somos, humanos que somos, não aceitamos isso. É sinal de fraqueza. Jesus fala disto. Ele pede, ele convida a cada um a se libertar dessa alienação. Jesus exalta que nós façamos o bom testemunho. Que eu não guarde a experiência só para mim. Que eu leve a experiência, aquilo que eu passei, aquilo que eu estou sentindo aos outros. Mas a gente julga também. Não julga? Se pegar uma pessoa de uma outra denominação cristã que começa a conversar sobre Jesus ou começa a falar alguma coisa no meio de uma praça, no meio de do ônibus,
Quantas vezes a gente chamou essa pessoa de ridículo, de besta, só porque ela não pensa ou tem uma interpretação diferente da nossa? E Jesus não falou nada disso. Jesus não pediu para que nós fôssemos os juízes desse tipo de situação. Ele não pediu que nós fôssemos juízes de nada. Ele alerta isso dentro do próprio sermão, o quão perigoso é o julgamento. Como é que nós queremos evoluir se eu não consigo, inclusive, entender as diferenças? Os estágios em que cada pessoa está. Como é que eu quero alcançar o paraíso se eu achar que o paraíso foi feito só para mim? Jesus, dentro de todo, e o Sermão do Monte, quando ele traz toda essa síntese, e ele vai desenvolver isso ao longo de toda a sua caminhada, Jesus sempre trouxe um item, uma coluna vertebral para tudo: o amor. Jesus pregou o amor incondicional. Ele é o espírito mais evoluído. Nós não temos essa condição ainda. Nós vamos aprendendo ao longo das nossas cabeçadas, dos nossos erros e acertos. Jesus falava de amor. Jesus não condenava. Em nenhum momento ele fez isso. Tanto que dentro do próprio sermão ele fala: não fazer ao próximo o que não quereis que faça. Ele já lançando sementes para que as pessoas fossem entendendo que todas as leis, que ele mesmo disse que eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la, se resumia no amar a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Não interessa a parte teórica disso, interessa a prática. Cansamos de falar aqui nessa casa. Não adianta decorar nenhum dos livros, não adianta recitar de cabeça nenhum dos versículos. Se você não consegue entender o que está dizendo lá, aquele livro, a Bíblia, qualquer um, é só papel. As palavras, Jesus não precisou escrever nada, ele sentou e falou e conversou. Jesus não pregou nos templos, ele sentava com os pobres, com as prostitutas, com os bandidos, com quem quer que seja. Aonde tinha um cantinho, ele se ajeitava ali e começava a conversar. E nós ainda achamos que somos mais do que o nosso irmão que, por exemplo, está pregando ali na praça, ou trazendo uma palavra. O Sermão do Monte, ele é um dos textos mais lindos que existe.
se bem compreendida. O Sermão do Monte, é onde Jesus nos adverte contra as dificuldades. Ele não falou que quem fosse um crente no sentido de crer, de acreditar as bem-aventuranças, né, ia estar isento das dificuldades. Nós ainda temos muito a evoluir. Não falou para a gente desistir. Ele falou para edificar sobre a rocha. E edificar sobre a rocha significa ser firme, ser forte, ser resignado. Se procurar no dicionário conformismo e resignação, são sinônimos. Eu sempre comento isso, filosoficamente são diferentes. Jesus não nos chama para ser conformados, nos chama para ser resignados. Conformista, aquele que, a vida é assim mesmo, Deus quis assim, não tem o que fazer, esse é o conformado. Resignado é aquele que compreende o que está passando e continua lutando. Até a última gota. Porque sabe que depois, em algum momento, essa luta vai continuar. Nós estamos constantemente fazendo isso. Não se esqueçam, nós estamos em constante trabalho. Tem muita gente resignada tomando quimioterapia lá na Santa Casa. Doído, cansado, mas com brilho no olhar. Com uma coisa de eu vou até o fim. Esse é o resignado. Que está passando por dificuldades, compreende suas dificuldades e luta. É isso que Jesus queria. Ele não queria palavras vazias. Ele nos alertou sobre os falsos profetas. Palavra vazia tem um monte, gente. Falar de amor só por falar é simples. Falar eu te amo, nossa, banalizou. E não banalizou agora não, banalizou já faz muito tempo, tá? A gente vem banalizando a palavra amor, que devia ser algo quase sagrado, de tão importante que ela é para nossas relações, nós a banalizamos há muito tempo. Quem resgatou o sentido de amor foi Jesus. Foi Jesus. Então, palavras vazias não interessam. Interessam os atos. Interessam a palavra em ação. E finalmente, quando Jesus está para encerrar o Sermão do Monte, ele nos dá de presente uma das orações mais lindas que existe. E ela é uma das orações mais lindas que existe, que é um clamar ao Pai, o nosso famoso Pai Nosso, porque ela trata do perdão. Ela trata do perdoar ao outro e trata do se perdoar. Ela clama
ao Pai, como Jesus tratava, que Ele interceda por cada um de nós, nos perdoando as nossas faltas, os nossos deslizes, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que também pecam contra nós, que cometem deslizes contra nós. Ele pede um perdão divino, e nos condicionando a fazer um perdão humano. Não é só pedir perdão ao Pai, é também perdoar. E esta forma com que Jesus resume naquele momento tudo aquilo que ele acredita e como ele vai viver aquilo, porque ele foi absolutamente coerente com aquilo que ele falou, nos deixa uma questão. A ignorância, ignorar, não saber é uma coisa. Nós não podemos falar mais, desde este momento, que nós somos ignorantes. Nós sabemos. A gente finge que não quer saber, ou finge que não sabe, mas sabe. Uma vida cristã não é uma vida santa, não é uma vida santificada, no sentido de nós estamos totalmente isentos de pecados, não sei o quê. Nós estamos num mundo, mas ela tem princípios, e nós precisamos, mais do que nunca, estarmos atentos a estes princípios. Muita paz a todos. Muito bem. Gosto de lembrar que essa primeira prece, que é o nosso passe à distância, né? É sempre onde nós pensamos, realmente estamos pedindo por nós mesmos. Lembrando que para ajudarmos alguém, é preciso que estejamos bem para que isso aconteça. Então, nesse primeiro momento, a prece é voltada para nós. E aí, depois, nas vibrações, nós direcionamos aos nossos entes queridos, ok? Então, eu quero mais uma vez que nós busquemos neste momento a imagem do nosso Mestre Jesus. Que possamos nos sentir neste momento amparado pela equipe médica espiritual. Possamos nos sentir envolvidos no amor de Deus. E que uma luz intensa recaia sobre nós neste momento, aonde quer que estejamos. Que essa luz, em forma de energias salutares, percorra todos os nossos centros de forças a partir do nosso coronário. Pedimos ao Pai que as nossas células doentes, as nossas células malsãs, sejam trocadas por células novas, células sadias. Pedimos, Pai, sempre segundo o nosso merecimento, que as nossas dores possam ao menos ser amenizadas neste momento. E nessa mesma corrente de amor, vamos continuar em sintonia com o plano espiritual e vibrarmos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade. Que essas vibrações de amor cheguem aos hospitais, aos locais de cárcere, aonde ali um irmão de jornada esteja precisando do amparo do Mestre, do amor de Deus.
Que essas vibrações de amor possam chegar aos nossos familiares que estão no nosso pensamento neste momento, aos nossos amigos, vizinhos, que necessitam desta energia salutar, deste amparo do plano espiritual. Que possamos vibrar pelos nossos lares, que lá também encontremos sempre a paz. E assim, Pai, nós vos agradecemos por mais a oportunidade de um encontro em Teu nome. Que nós, que estamos em casa, continue aí, no seu cuidado, se protegendo e protegendo a todos. E nós, que estamos aqui no salão, possamos retornar aos nossos lares em muita paz e harmonia. Graças a Deus e uma boa noite a todos. Bom retorno aos lares.